O Rio Grande do Sul já contabiliza quase 170 cidades afetadas pelos temporais desde o fim de semana e muitas estão sofrendo mais uma vez com as enchentes. A gente conversa com o Marco Antônio Mendes, que está acompanhando muito de perto a situação ali no Rio Grande do Sul. Qual é a situação agora, neste momento, Marco? Boa noite. Márcio, boa noite para você que está acompanhando a gente também. Márcio, nesse momento as chuvas deram uma trégua, tá? Mas o grande problema, gente, é com a subida do nível dos rios que tem feito muita gente, inclusive, sair de casa. O último boletim da Defesa Civil está indicando que mais de 700 pessoas já tiveram que buscar um abrigo. São chuvas que começaram ainda nesse fim de semana e ganharam força desde segunda-feira. Uma casa foi arrastada pela força da enxurrada em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Segundo a Defesa Civil, o imóvel estava vazio quando foi levado pela correnteza. Na mesma cidade, uma ponte chegou a sumir depois que o nível do Rio das Antas ultrapassou em 10 metros a cota de alerta. Estradas estão interditadas e algumas comunidades chegaram a ficar ilhadas. Em Lajeado, na região dos vales, o rio Taquari ultrapassou a cota de inundação no começo da manhã. A água segue avançando sobre as ruas da cidade e chega a atingir também outras comunidades vizinhas. A prefeitura colocou ainda na madrugada um plano de contingência para retirar famílias de áreas de risco. Moradores usam caminhões para tentar salvar móveis que podem ser tomados pela enchente. A elevação rápida do rio tem feito com que Lajeado tenha até agora o maior número de pessoas fora de casa no estado, mais de 300. O monitoramento de calamidade do Rio Grande do Sul indica que, ao todo, mais de 700 pessoas tiveram que buscar um abrigo. As chuvas começaram a cair no Rio Grande do Sul ainda no fim de semana. Ventos fortes provocaram queda de árvores e destelhamentos. As chuvas ganharam ainda mais força entre a segunda e a terça-feira. Em algumas cidades, choveu mais de 150 milímetros em 24 horas, o que é mais do que a média de chuva esperada para um mês. Com esse volume todo de água, rios começaram a subir rapidamente. Bom, e o Rio Grande do Sul, a gente lembra, tem uma característica de que a água que cai em rios de regiões mais altas depois vão descendo para outras regiões, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico que a gente montou para a gente poder entender o que está acontecendo, porque nesse momento as bacias que mais estão preocupando são essas aqui, ó, do rio Taquari e do rio Caí. Em Estrela, que é uma cidade que fica perto ali de Lajeado, a água já está chegando aqui a 24 metros. Isso aqui é praticamente aqui 5 metros, 5 a 6 metros, um pouco mais da cota de inundação. Só que o que está chamando a atenção nesse momento é a questão da velocidade da água que está subindo muito rapidamente. Agora, aqui no rio Caí, na localidade aqui Barca do Caí, a cota atual está sendo de 11 metros, mas a cota de inundação é de 10. E está aqui com uma percepção, uma questão de que está caindo muito lentamente esse nível agora. Só que o que vai acontecer daqui para frente é que toda essa água, que está geralmente aqui, que está aqui nessa região, aqui ela vai começar a descer em direção a Porto Alegre, Grande Porto Alegre. E isso pode acontecer já a partir de amanhã, segundo o Serviço Geológico do Brasil. E aí, Márcio, entre sexta e sábado é quando o Lago Guaíba deve chegar ali à cota de atenção, ligando aí um sinal de alerta para quem mora na Grande Porto Alegre. Sem dúvida nenhuma que os moradores de Porto Alegre fiquem atentos. Agora, o que a gente pode esperar do tempo daqui para frente? Pois é, Márcio, a grande questão é o seguinte, a boa notícia para quem está no Rio Grande do Sul é que o tempo já está melhorando, está aliviando, tá? E a gente vai dar uma olhada aqui na imagem de satélite para a gente entender o que está acontecendo. Veja, esses pontinhos coloridos aqui, ó, são essas nuvens de temporal que tem provocado essas chuvas todas no sul do Brasil. Só que veja que essas nuvens agora, elas já passaram pelo Rio Grande do Sul. Chegaram aqui a Santa Catarina, Paraná. Hoje, inclusive, cidades dessas regiões tiveram muita chuva, chuva bastante volumosa. O que vai acontecer a partir de agora, então? Esses temporais, eles formaram uma frente fria, ou seja, as nuvens começam a avançar para outras regiões. Então, quanto tempo vai limpando e vai esfriando aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vai chegando também a outras regiões. Amanhã, chance de chuva aqui no norte do Paraná, boa parte de Mato Grosso do Sul, chegando também aqui a São Paulo. Só que veja, no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, temos alguns
resquícios dessa frente fria, mas claro, nada muito intenso, tá? E entre as capitais com previsão de chuva, amanhã estão essas aqui: Curitiba, Campo Grande, São Paulo, e aí no fim do dia, mais ali para a noite, vai chegando também no Rio de Janeiro. E ó, perceba como as temperaturas também já começam a baixar em relação ao que estava nesses últimos dias. São Paulo amanhã, ó, máxima de só de 21 graus. Vamos dar uma olhada agora para o Brasil como um todo, porque pancadas de chuva também podem cair aqui entre o litoral do Nordeste e nessa faixa em verde que a gente vê aqui no norte do país. No restante do Brasil, em toda essa área que está em amarelo, o centro continua ainda ensolarado, seco e muito quente. Inclusive com muitas capitais muito perto ou até mesmo passando aqui dos 30 graus. É o caso aqui de Belo Horizonte, Cuiabá, Palmas, Manaus, todas elas com temperaturas bem elevadas. Só Porto Alegre mesmo aqui, ó, que não passa dos 17 graus, porque agora esse ar polar está invadindo o sul do Brasil, tende a chegar aqui no sudeste nesses próximos dias. Márcio, uma questão que é importante a gente lembrar, tá? Rio Grande do Sul vai ter uma trégua nesses próximos dias, mas os meteorologistas já começam a monitorar a volta das chuvas já nessa próxima semana. E que situação difícil, né? Porque eles estão no meio do inverno, 17 graus em Porto Alegre e com chuva. Imagina perder sua casa ou ter que sair de casa momentaneamente nessa temperatura baixa. Como é difícil isso para criança, para gente mais velha, né? É uma situação bastante delicada a todos. Por isso a gente sempre fala, né? A gente está nesse momento aí de El Niño se intensificando. Essas chuvas vão ficar cada vez mais frequentes. E importante também, a gente falou da importância das pessoas ficarem atentas em Porto Alegre na elevação dos rios. Quem tem que ficar atento são as autoridades, que tem que dar alertas, monitorar minuto a minuto o Guaíba e avisar, fazer o alerta. Saiam de casa, fiquem em casa. Qual é a situação? É disso que se fala agora e isso é salvar vidas. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Obrigado, Márcio. Boa noite.